Já está gravando, tá, Daniela? Obrigado. Tá, não. Bem, pessoal, desculpa pelo questões técnicas aqui da internet, né? Bem, mas a gente já tinha o arquivo CIF, né, pronto, ele já estava lá com aquelas informações, né, que eu falei para vocês, do coordinate scaling, a gente já tinha mudado a ordem do elemento aqui embaixo, que é uma informação importante. Nós temos informações aqui do material, condições de motor e tudo mais. Bem, se não surgir nenhum problema pelo fato de ter reiniciado aqui o modelo, eu só vou clicar aqui para estar rodando, né? E ele vai resolver para a gente. Bem, se tudo deu certo, ele já acabou, é bem rapidinho, coisa de meio minuto, né? Se tudo der certo aqui, vamos ver aqui no Paraview o nosso modelo. Bem, não sei se foi muito rápido quando eu cliquei no Paraview, mas o que eu fiz foi aqui, né? No Run, cliquei em Paraview, ele já carregou o Paraview aqui, e automaticamente ele já tem esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo .vtu, né? E para visualizar a estrutura agora, é só clicar em Apply. Ela já está aqui. Daniela, se eu só fazer um comentário quanto ao Paraview, anote, o Paraview é um software independente, né, que é usado para visualização, né, principalmente sistemas contínuos. E você pode usar desde visualizar a densidade de carga até aqui a peça, como ela mostrou, e já foi instalado na máquina virtual para fazer essa conversa direta aí com o Elmer. Só um parêntese aí para Isso. por instalar no computador de vocês, são coisas independentes. Isso, e aqui no Paraview, pessoal, vocês podem trabalhar um pouquinho com as vistas, ó. Aqui nessa parte, você muda a vista, se você quer ver uma vista lateral, se você quer ver uma vista superior, inferior, superior, e eu vou deixar nessa vista aqui agora, a vista lateral. E aqui, ó, ao lado, vocês vão ver aqui, né, acho que estão vendo o meu mouse, né, aqui do lado esquerdo, tem tudo que foi calculado, são todos os parâmetros que a gente pode estar conseguindo visualizar agora em termos de saída, né, de pós-processamento dos resultados. Se a gente descer um pouquinho aqui, ó, tem essa parte que, assim, eles falam assim, né, para colorir, mas, na verdade, aqui eu estou interessada nessa etapa aqui, é onde nós vamos selecionar o que eu quero ver. Então, por exemplo, se eu querer ver o deslocamento, eu clico aqui em deslocamento, e ele vai mostrar para a gente onde teve a maior e menor deslocamento na estrutura. Vocês podem ver aqui ao lado do deslocamento, tem essa questão, vocês podem ver em termos de magnitude ou em termos de coordenadas, x, y, z. E também para visualizar, eu não gosto muito dessa distribuição de cor, eu gosto de, eu costumo mudar para essa daqui, JET. Bem, agora nós vamos ver se faz sentido o que a gente está vendo ou não, né? A gente está vendo que o nosso maior deslocamento está acontecendo aqui nessa região. E vocês estão vendo que esse valor, se vocês comparar, eu acho que eu não disponibilizei o valor, né, na outra simulação. Provavelmente, como caiu, eu tive que abrir aqui o modelo de novo, vai dar uma variação aqui no nosso resultado, mas isso independe, isso não é um problema algum para a gente analisar o que está acontecendo aqui na nossa estrutura, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Se nós aplicamos uma força aqui, né, uma força de reação, agora a gente vai ver se faz sentido, né, eu tenho um deslocamento nessa área ao invés dessa área, né, então isso é importante agora nessa etapa de pós-processamento, ver se faz sentido o que vocês estão vendo, ver se faz sentido ter esse deslocamento em uma determinada região, não ver um deslocamento em outras regiões. Vamos dar uma olhadinha agora em termos de tensões. Na aula da semana passada, o professor apresentou, né, o tensor de tensões, que tem as 9 componentes, mas que ela acaba se reduzindo a 6 componentes devido à sua simetria. E como nós aplicamos uma força aqui na direção Z, então seria interessante agora a gente observar uma tensão normal, né, na direção Z. Então eu vou selecionar aqui, ó, tensão normal na direção Z. E o que nós vamos ver é o seguinte, ó. Olha que interessante, a gente tem uma maior tensão nessa região
que está aqui esse valor, e temos uma tensão aqui nessa outra região, que é uma tensão negativa. O que que isso representa? Vamos pensar um pouquinho. Como nós aplicamos uma força aqui, significa que essa região da estrutura, ela está sendo tracionada, enquanto essa região da estrutura, a região interna, ela está sendo comprimida. Então, faz sentido eu ver uma tensão de tração, uma tensão positiva nessa região, que é, né, através da cor aqui, do mapa de cores, e uma tensão negativa aqui nessa região. E o que que a gente pode tirar aqui como algo importante para um projeto? Bem, se eu estou projetando uma estrutura e eu sei que ela está sofrendo uma maior compressão em uma determinada região, eu tenho que garantir que aquele material, ele de fato vai resistir àquela compressão. Caso contrário, eu tenho que talvez fazer uma estrutura onde ela seja composta por diversos materiais, onde uma determinada região que vai estar sujeita à compressão, esse material suporte bem a compressão, e onde ela está sendo tracionada, tem um material que resista bem a essa tensão de tração que ela vai estar sujeita durante uma determinada carga que está sendo aplicada. Bem, outro ponto interessante de vocês observarem aqui, ó, ao redor desse parafuso, ele também apresentou regiões de concentrações, né, de tensão. Isso indica, isso aqui tem que acender um alerta, né? Será que essa distribuição de tensão aqui é algo que o projeto suporta? É algo que a prótese, ela tá do jeito que ela tá, o modelo que ela tá, a geometria dela, o material que está sendo empregado, ele vai suportar essa tensão? Então, aqui essa é a etapa para analisar tudo isso, levar tudo isso em consideração, pensar exatamente nessas possibilidades. E, bem, um outro critério aqui interessante de analisar é a tensão de von Mises. Bem, von Mises, ele é um critério, né, de projeto, e se a gente analisar agora, a gente não vai ver aquela parte de compressão agora, né? Porque, assim, von Mises, ele aponta para nós as principais tensões. E essas principais tensões, ela tem que respeitar um critério, que aí é o critério de von Mises. Não existe só o critério de von Mises, tem vários outros critérios, mas um clássico é o de von Mises. Então, significa que as tensões que você está obtendo no seu projeto, na sua simulação, ela tem que estar abaixo de uma tensão estabelecida já para aquele determinado material. Caso ela estiver acima, significa que o seu material não vai aguentar aquelas condições de contorno ou aquele carregamento que está sendo aplicado ao seu modelo. E, então, assim, o critério de von Mises, toda vez que vocês olharem a tensão de von Mises aqui, levar isso em consideração, que ele é uma tensão que ele mostra tensões principais. Então, significa que essa é a região onde está acontecendo esses maiores carregamentos, onde a região está sujeita a uma maior tensão, né, maior distribuição de tensão. Só para contextualizar, né, para quem não está acostumado ou ainda não conhece a contribuição do von Mises, essencialmente você tem um critério de falha, né, é onde vai poder estar acontecendo. Isso, exatamente. Bem, eu acho que está acabando o tempo, né? Então eu vou correr aqui rapidinho. Então, assim, no ParaView é isso, vocês vão conseguir visualizar, vocês vão conseguir visualizar tudo que foi calculado, né, em termos de tensões, em termos de deslocamento, e aí vocês podem estar trocando de material e visualizar, e fazer uma comparação. Ah, se com o titânio foi esses valores de tensão máxima em Z, na parte que ela está sendo tracionada e a outra está sendo comprimida, quanto que vai ser esse valor quando eu trocar para a liga de titânio? Lembrando que, bem, a aula está sendo gravada, né? Então, assim, vocês não se apeguem a esses valores aqui, porque, que nem eu falei para vocês, como eu tive que abrir aqui o meu modelo de novo, provavelmente eu perdi aqui alguma informação, por mais que o meu CIF já estava salvo, tá bom? Então, a sugestão é que vá direto, assim, se acontecer esse tipo de coisa que nem aconteceu aqui comigo, eu recomendo vocês começarem de novo aqui, salvar tudo certinho, para garantir que vocês estão comparando coisas exatamente que são coerentes, né? Então, agora, só para mostrar para vocês, né, se caso a gente fosse trocar de material, eu precisaria refazer tudo de novo? Não, não precisaria.
Vocês só precisam vir aqui naquele arquivo que foi gerado, né, aquele arquivo CIF. Caso você não saiba onde ele está, é só clicar aqui em CIF, editar. Ele vai estar aqui, né, todas as informações. Algo que é importante verificar é se as condições de contorno, ela está aplicada no modelo. Como vocês podem ver aqui, no meu lado esquerdo não está mais, porque eu caí, entrei, e a única coisa que eu fiz foi eu rodar o meu CIF. Então, significa que agora aquele CIF era daquele modelo que eu tinha anterior, e que se eu quiser rodar um outro modelo agora, eu tenho que estabelecer de novo aqui todos aqueles critérios que a gente tinha feito. Mas, de qualquer forma, o nosso CIF está aqui salvo, né, do modelo anterior. E se a gente fosse trocar, né, os parâmetros, a gente precisaria, então, informar aqui agora o valor de densidade do próximo material, que no caso da liga, né, é um valor de densidade de 6.000. O coeficiente de Poisson aqui, 45. E aqui o módulo de Young seria de 54 gigapascal. Então, aqui seriam essas informações. O restante a gente não precisaria estar mudando o valor de força, ou as condições de contorno, porém, que nem eu falei para vocês, recomecem, se cair como eu caí aqui, recomecem de novo, estabeleçam tudo de novo e depois só venham aqui e troquem o material, e aí vocês têm certeza que não vai ter problema algum em relação ao que vocês estão comparando, né? Então, aqui é só para estar mostrando para vocês, né, que para estar trocando de material seria bem simples, é só trocar aqui e colocar aqui para rodar. Bem, rodou certinho, nós vamos clicar agora aqui em Run, para ver. Clicar em Apply, para ele carregar a estrutura. E aí, aqui, novamente, né, aqui do lado esquerdo, tem tudo que foi calculado, né, na sua simulação. Aqui embaixo, nós vamos selecionar o que eu gostaria de estar visualizando, se eu quero visualizar deslocamento, ou qual tensão que eu gostaria de estar visualizando. E aí fazer análise, fazer comparações, ver se, bem, aquela liga, ela é mais flexível, ela é menos flexível, significa que o meu modelo ele desloca mais ou desloca menos para uma dada força. Os valores de tensões, eles são valores mais altos ou mais baixos? Assim, compensaria eu estar utilizando qual desses modelos, né, com base nessas informações de tensões e deslocamentos, assim? Qual que seria o mais viável para o meu modelo de prótese? Eu preciso de um modelo mais flexível ou um modelo mais rígido? Eu preciso de um modelo onde ele apresente tensões de compressão, deixa eu trocar aqui a tensão. Ele apresente tensão de compressão maior ou menor, devido ao material que eu tenho disponível para estar aplicando. Então, essas são as perguntas que a gente pode estar fazendo e analisando. E não necessariamente vai ter uma resposta certa no final, mas e sim um dado comparativo. Então, assim, para esse dado material, para essas condições de contorno e essas propriedades, eu observei que esse sistema desloca mais, esse sistema desloca menos, para uma dada mesma força. Eu vi que a tensão ela é maior de compressão numa região, menor em outra. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente pode estar fazendo e tentando responder com essas análises. Bem, acho que eu vou ficar um pouquinho corrida agora no final. Acho que era isso. Não sei, quer comentar mais alguma coisa, professor? Não sei se ficou muito rápido agora no finalzinho. Não, muito pelo contrário, Daniela. Adorei aí a apresentação. A turma, se vocês tiverem dúvidas, a gente teria um tempinho aí para estar discutindo. Mas eu acho que o mais interessante é como ele, bom, como o próprio software se propõe, né? Se é um software multifísica. E em cima disso, você pode acrescentar outros fenômenos, né? A parte de calor, ou mesmo em outros contextos ainda mais complexos, né? Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade de estar colocando no chat ou mesmo abrindo o microfone. Professor, só fazer mais um comentário? Por favor. Eu vou apresentar aqui de novo, mas eu vou apresentar outra tela. Acho que já está aparecendo, né?
Sim, já está aparecendo para a gente, Daniela. Então, pessoal, só para reforçar, né, aquilo que eu comentei, bem, eu acho que não está aparecendo o que eu quero mostrar aqui. A gente está vendo... A mesma tela, né? Deixa eu tentar ver aqui. Não, bem, não está carregando. Eu queria mostrar a aula teórica, mas eu não estou conseguindo carregar aqui. Você quer mostrar alguns slides, Daniela? Isso, deixa eu tentar aqui. Bem, como não consegui, não consegui carregar aqui, eu vou mostrar uma outra coisa rapidinho aqui, pessoal. Só se o caso vocês quiserem discretizar um pouquinho mais, né, o modelo de vocês podem vir. Deixa eu só mudar aqui. Então, se vocês forem discretizar um pouquinho mais, lembra que eu tinha colocado 0.05? Se vocês colocarem 0.01, deram aplicar aqui, e colocar o remesh, olha como a malha de vocês vai ficar. Olha que malha bonita. Isso aqui é a paixão de quem faz elementos finitos, né? Tem uma malha bonita, assim, bem distribuída, os elementos bem uniformes, né? E aí, bem, os computacionalmente aqui, mas eu recomendo que vocês façam uma discretização dessa, que façam uma simulação com essa discretização aqui e comparem os resultados, só por curiosidade. Era mais isso, professor. Deixa eu parar aqui. Então, perfeito, Daniela. O Lauro já colocado uma questão aqui, mas aí, isso aí seria mais consultoria, tá, Lauro? Ele pergunta se você fosse modificar alguma coisa aí na distribuição de tensão, qual que seria? Aí é mais caro, porque aí é salário de engenheira dela, não de física. Bem, Laura, o que eu já te falo assim, só uma parte, né, da resposta, é que é o que eu queria mostrar aqui da parte teórica, que é assim, você tem que estar dentro daquela região elástica da curva de tensão por deformação. Então, geralmente, você tem uma tensão máxima que você pode atingir. Então, esse é o seu valor de critério. Se a sua tensão, se a parte tracionada ou a parte comprimida, ela está dentro daquele critério, você não precisa se preocupar. Significa que a geometria, tanto o material que você está utilizando, ele corresponde, ele está satisfazendo aquele critério. Porém, se você está obtendo uma tensão ali muito maior, né, ali você já tem que começar a pensar nesses materiais compostos, que uma parte tem que, por exemplo, o concreto, né? O concreto ele resiste bem à compressão, mas não resiste bem à tração, né? Então, assim, tá, eu fui bem longe agora, né? Falando em concreto, mas a mesma coisa é ter que pensar num projeto desse da prótese, né? Que é pensar num material que resistiria melhor à compressão, para poder diminuir essa tensão na parte comprimida, e se a parte de tração também tiver passando desse limite, né, você vai ter que colocar um material mais flexível para aquele suporte, né, então, inicialmente era isso. Espero ter respondido. Ou mexer um pouco na geometria também, você pode experimentar isso, né? Ou mexer na geometria. Esse valor de força também está baixo, vocês poderiam aumentar um pouco mais, porque, como eu falei, né, uma criança ali de mais ou menos 40 quilos, vocês podem estar aumentando um pouco mais o valor de força. Vocês já têm o valor da área, né, então só fazer o cálculo ali de pressão tá tranquilo. Aí vocês podem ir aumentando só para ver que esse deslocamento vai aumentando, tensões vão aumentando, e tem que fazer sentido. No final tem que fazer sentido isso. Eu vou interromper aqui, tá, gente, a gravação, mas fique à vontade se vocês tiverem perguntas.